teve algumas mudanças, avanços significativos aí na questão da Lei Maria da Penha e a proteção às vítimas de violência doméstica e feminicídio. Então, a partir de agora, a gente vai conversar com a doutora Thalita Lemoine de Resende, daqui da cidade de Varginha, advogada criminalista, que volta ao nosso programa para ajudar a gente a entender esses avanços na lei. Tudo bom, doutora? Isso mesmo, tudo jóia, Cadu. É um prazer estar de volta aqui no seu programa. Viu? O prazer é todo nosso, doutora Thalita. Deixa eu entender, o que mudou, quando que mudou, isso já está valendo? Sim, as duas alterações já estão valendo. A primeira delas foi no mês de setembro, né? E foi uma alteração na Lei Maria da Penha, que agora possibilita a mulher que for vítima de violência doméstica fazer jus a um auxílio aluguel. E a outra alteração recente também, que apresentou um avanço muito grande para as mulheres, com relação à possibilidade dos filhos das vítimas das mulheres que forem vítimas do crime de feminicídio, perceberem uma pensão especial. Olha que legal, isso daí não tinha antes, né? Não tinha antes. No caso, por exemplo, então a mulher que foi agredida pelo companheiro lá, ela já pode dar entrada com a papelada para pegar esse auxílio aluguel? O auxílio aluguel, ele é feito da seguinte forma. A mulher que ela for vítima de violência doméstica, seja ela física, psicológica, moral, financeira, ela vai se dirigir até a delegacia, certo? Vai fazer o boletim de ocorrência e aí o delegado ou a delegada responsável vai pegar todo esse procedimento, vai enviar para o juiz responsável. Esse juiz responsável, no prazo de 48 horas, ele vai decidir a respeito de quais medidas protetivas ele vai aplicar em favor daquela mulher e, dentre essas medidas, há agora a possibilidade desse auxílio aluguel. Então, quem vai fixar esse auxílio é o juiz. Entendi. Então, não tem um valor específico, vai depender do juiz. Vai depender do juiz e da situação da mulher que está solicitando o benefício. Então é importante que nesse momento haja uma atuação do delegado, naquele primeiro momento, de já informar o juiz que aquela mulher ela está nessa situação não só de vulnerabilidade física, mas também financeira, porque daí quando esse procedimento for encaminhado para o juiz já vai estar ciente, olha, aqui eu estou diante de uma mulher que não tem para onde ir, que está sem dinheiro para pagar o aluguel. Então, em favor dela, eu já posso fixar esse benefício. Isso resolve um problemão que antigamente a gente sabia que era... Eu fiz muita matéria, infelizmente, de mulheres agredidas, de feminicídio, etc e tal. Muito tempo no jornalismo a gente já viu cada caso que Deus me livre e guarde. A gente nem acredita como é que o ser humano consegue ser tão irracional e violento. Mas no caso... O que eu me recordo era que muitas mulheres não saíam da casa porque não tinha para onde ir, porque não tinha dinheiro, porque tinha filho. E aí ficava sofrendo aquela violência psicológica, física, porque não sabia o dia da manhã, não conseguia sair de casa, né? E aí tinha um povo que é maldoso que fala, é mulher de malandro, continua com o cara lá na casa, o que é uma bobagem, né? Exatamente, Cadu. Olha só. Eu, trabalhando com esse tipo de matéria também, eu vejo que existem duas questões que às vezes impedem a mulher de sair dessa situação. A primeira, que é realmente essa, a questão financeira. A mulher não tem dinheiro para se sustentar sozinha, sustentar os filhos, né? Por isso ela continua naquele local. E a vergonha, né? A vergonha, o medo do julgamento alheio e a vergonha de dizer, né? Olha, eu estou sendo vítima de violência doméstica. Porque muitas vezes a vítima, ela se sente culpada, né? Ah, será que eu fiz alguma coisa para estar nessa situação? Será que a culpa é minha? E aí fica entre esses dois aspectos, né? A falta de dinheiro mesmo de sair de casa e a vergonha. Que é o que você está falando, é exatamente o que a gente está vendo nesse caso aí da apresentadora aqui da Record. Exatamente. Que é basicamente o cara super mega narcisista, que a gente dá pra, mesmo eu não sendo psicólogo, dá pra identificar o narcisismo, jogando a culpa na vítima, que é o que a maioria desses homens que são agressores, que são fracos mentalmente, a gente tem que falar isso, que o caboclo que agride a mulher é fraco mentalmente. E aí ele quer usar da força física para tentar o quê? Diminuir a mulher. Daí que mudou a tipificação criminal também para feminicídio, né? Por causa que é um crime
contra a mulher. E assim, razão de ela ser mulher. Esse caso da Ana Hickman, ele ilustra bem isso, né? Você vê que ali nós não temos uma situação de vulnerabilidade financeira. Não. Ela é uma mulher que tem dinheiro bem sucedido. Mas a gente tem essa situação de vulnerabilidade social, que é a vergonha, o medo da exposição e esse sentimento de ela talvez se sentir culpada de alguma forma por aquela situação, né? Emocional também. Sim. Se você pega, por exemplo, a internet não perdoa, né? A internet teve alguém que fez um apanhado de todos os vídeos onde esse marido dela começava a falar umas barbaridades que, naquele momento, por serem pontuais, não se identificou uma violência tão grande assim. Mas quando você junta tudo e faz um compacto, qual Choquei fez esse compacto, Metrópolis fez esse compacto, que mostra várias vezes, contínuas vezes, você vê a violência psicológica que foi feita nessa mulher. Olha, sabe que pra mim a violência psicológica ela é uma das mais cruéis. Porque quando você sofre uma violência física, alguém vem e te dá um tapa na cara, te dá um chute. Aquilo é uma situação que delimita o antes e o depois. Não, a partir daqui não dá mais. Agora a violência psicológica, ela vai minando a autoestima da mulher. A mulher fica assim, nossa, mas será que eu dei razão por ele estar tão violento comigo? Será que eu fiz alguma coisa que irritou ele? E aí ela vai se culpando e aí chega aí nessa situação que a gente viu nesse exemplo da Ana Hickman. Mas como você bem destacou, o caso da Ana Hickman é diferente de uma pessoa em uma situação mais frágil, né? Como a gente estava pontuando, a questão de que muitas pessoas vivem nessa questão da vulnerabilidade social, né? Não tem recursos para sair, dependentes do marido, né? Ficam cuidando. Ainda existem muitas mulheres assim, né? Como antigamente, que não trabalham, elas ficam em casa cuidando dos filhos, né? Sim. E aí depende do canalha que está chegando em casa muitas vezes bêbado, violento. E ela, que já trabalhou, que foi uma coisa até que foi levantada por um programa recentemente, se não me engano, foi um programa da Globo, que uma mulher deu um depoimento. Mas você acha que eu fico em casa, cuidando dos filhos, lavando, passando? Isso é trabalho, pô. Inclusive, foi o tema da redação do Enem agora, né? O trabalho doméstico, a invisibilidade do trabalho doméstico. Mas não tem esse valor de trabalho, né? É uma obrigação. O homem que, quando ele é machista e misógino, ele vê a mulher como um objeto e aquilo lá é a obrigação dela. Exatamente. E aí entra a violência psicológica, não é, doutora? Sim. A violência... É bom sempre lembrar isso, né? Que a violência, ela não é só física. Ela pode ser uma violência, por exemplo, financeira. Às vezes aquela mulher recebe algum tipo de benefício e o marido não deixa ela ter acesso a esse dinheiro. Essa violência psicológica que nós estamos dizendo, às vezes as humilhações, ele chega do trabalho e agride verbalmente. Então, tudo isso está acobertado por esses benefícios da Lei Maria da Penha. Não só a violência física, como também a moral, a psicológica e a financeira. Isso é sempre importante a gente ressaltar. Tem uma pergunta aqui do Fábio Maciel. Na opinião de vocês, os homens que são muito machistas ou as mulheres não estão sabendo escolher os parceiros? Eu acho que não dá pra saber. Na hora quando você tá com uma pessoa que te faz bem, te faz carinho, te traz amor e afeto, aquela lua de mel ali é maravilhosa pra todo mundo. O cara não vai sair agredindo a mulher no começo do relacionamento, né? Exatamente. Não dá pra gente relativizar esse tipo de coisa, né? É exatamente o que você disse. Nenhum tipo de abuso, seja ele físico ou psicológico, já vai começar com um murro, ou com agressões verbais de palavras de baixo calão. Ele começa aos poucos e aquilo vai evoluindo, né? Até chegar no ponto que a mulher para e fala, olha, eu acho que isso aqui não é normal. E muitas vezes a mulher nem conta o que ela está passando para as amigas, para os familiares, porque ela sente vergonha. Ou então ela pensa, nossa, será que isso está acontecendo mesmo ou é coisa da minha cabeça? Então, nada vai do 0 a 80 em um dia só. Se fosse assim, seria muito simples, né? Sim. Mas não é assim que as coisas acontecem na realidade. Muitas sofrem em silêncio, né? Isso é o mais triste. Então, eu acho que essa do auxílio aluguel é extremamente importante, uma mudança bem-vinda. E essa relacionada ao feminicídio também é muito importante, né? O que essa daqui traz de diferente? Antigamente, o homem matava a mulher e os filhos ficavam a Deus dará. Ficavam a Deus dará e na maior parte das vezes eles eram encaminhados para instituições de adoção. Ou seja, a criança perdia a mãe, vítima de um crime bárbaro, perdia o pai, autor desse crime bárbaro e ainda era encaminhado para uma instituição.
Meu Deus. Porque às vezes os familiares colaterais não tinham dinheiro para vô e acolher avó, essas né? crianças. Às vezes não tinham dinheiro, ou às vezes não tinha essa rede familiar colateral também. Então, na maioria das vezes, o que acontecia era isso. Então agora, por exemplo, a gente aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta, inclusive essa semana a gente mostrou lá que teve ontem no Cidade Alerta, a gente mostrou um serial killer lá que matou, segundo a Polícia Civil, mais de 7 pessoas e estava em liberdade provisória, o que é um absurdo. Não existe razão para colocar um cara que matou 7 pessoas em liberdade provisória, diga-se de passagem. Mas voltando ao assunto inicial aqui, por exemplo, o caso está sendo investigado. A criançada ela já vai receber esse auxílio, mesmo sem a condenação? Há essa possibilidade. O que acontece? O crime de feminicídio, ele é considerado um crime doloso contra a vida. Ou seja, a pessoa que cometeu esse crime, o homem, ele vai para o tribunal do júri, que é aquele que a gente vê nos filmes, que são pessoas comuns que julgam aquele indivíduo. Mas antes mesmo de ele ser submetido a esse tribunal do júri, antes disso, numa fase processual anterior, nós temos uma decisão que é proferida por um juiz, onde o juiz fala assim, olha, nesse caso aqui, há indícios suficientes de que esse homem cometeu o crime de feminicídio. O juiz não está condenando, porque quem vai condenar ou não é lá o conselho de sentença, mas ele está dizendo que, diante da situação, há indícios do cometimento daquele delito. Então, de posse dessa decisão, que é chamada de decisão de pronúncia, essas crianças já podem fazer a solicitação desse benefício junto ao INSS, sem a necessidade dessa condenação definitiva. E aí o valor vai ser estipulado também pelo juiz? O valor é de até um salário mínimo. Entendi. E aí quem vai conceder esse benefício e também fixar o valor é o INSS, não é o juiz nesse caso. Entendi. O requerimento é feito perante o INSS e quem vai conceder e fixar o valor também é o INSS. Então, por exemplo, um tio e uma tia que não teriam condições financeiras de cuidar dessa criança, o Estado vai prover esse salário mínimo para cada criança? Não, para a totalidade das crianças. Então, se tiver 2, 3 crianças, é um salário mínimo para aquelas 3 ali. É um salário. E outro ponto que é importante também da gente dizer é que esse benefício ele só vai ser concedido para crianças realmente de baixa renda. E o que é considerado uma criança de baixa renda? É quando a renda per capita daquela família onde ela vai ser acolhida, ou seja, a renda por pessoa, é 1/4 do salário mínimo. Entendi. Que R$330. Então, ele é um benefício realmente destinado a famílias de baixa renda. Que entra no CAD único? Exatamente. Então, isso daqui é só para quem está no CAD único? Não precisa estar inscrito anteriormente no CAD único, mas os requisitos são os mesmos. Entendi. A análise socioeconômica, Exatamente. tudo tem que estar nos conformes da lei lá. Tem que estar, tem que estar. E o cara? O cara também tinha que pagar uma mensalidade ali, nem se for trabalhar na cadeia para essas crianças, isso não tem, né? Existem 3 pontos que é interessante a gente destacar. Tem essa possibilidade, né, dessa pensão para essas crianças, mas nada impede que os representantes, né, dessa criança também façam requerimento de que ele pague uma indenização judicial pelos danos que aquele homicídio causaram nessas crianças. Então, a indenização judicial, ela não se confunde com essa pensão. E a outra possibilidade que você tinha dito antes era sobre o que mesmo? Não, o caboclo pagar, ele trabalhar dentro da cadeia lá para custear essas crianças, pô. Ele continua filho sendo dele. pai. Exatamente, ele continua sendo pai. Então, ele tem que continuar efetuando o pagamento de pensão alimentícia. Também é outra coisa que não se mistura. Mas aí tem aquela questão do Estado também dar esse benefício pro preso que tem filho, não é? Tem uma coisa assim, não é? Você pode estar se referindo ao auxílio reclusão, talvez. Isso, é esse. Há possibilidade também do auxílio reclusão, mas o auxílio reclusão ele também tem os requisitos. O preso ele já tinha que estar trabalhando de carteira assinada há algum tempo e tal. Então, nós sabemos que hoje poucas são as pessoas que trabalham de carteira assinada, né? E por isso esse benefício vem cada vez mais sendo difícil de se conseguir. Mas a pensão, pelo fato de o homem ser pai, ele tem que continuar pagando da mesma forma. É isso aí. Os avanços na Lei Maria da Penha, eu acho que a gente está muito distante de uma situação confortável relacionado
aos crimes de feminicídio, de mulheres agredidas, de violência doméstica, mas os passos estão sendo dados. Sim. Doutora, quero agradecer demais pela sua participação. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos fazer o seguinte, entra no Instagram dela, pode ser? Claro. Eles te mandarem umas mensagens inbox lá, tirar Claro. alguma dúvida. E viu, mulher, não fica calada não, pelo amor de Deus. Entra em contato com a doutora, pode ser? Claro, com Conversa certeza. lá com ela, vê o que você pode fazer aí com a lei. Às vezes você tem medo de ir na polícia, ela vai te orientar certinho. Vamos falar, não vamos ficar quieto, porque é o que eu falo. Balanço Geral mostra isso todo dia, Cidade Alerta mostra isso todo dia. Só vai escalonando. O cara que começa a agredir você, ele nunca vai ser um santo na sua vida, pode ter certeza disso. Então, doutora, obrigado mais uma vez e deixa a sua rede social lá. Eu que agradeço, Cadu, pelo convite. Bom, para as mulheres aí que querem mais informações sobre esses temas, o meu Instagram é Thalita Lemoine, minha DV Criminal. E fico à disposição por lá para responder as dúvidas de vocês. Obrigado mais uma vez e até uma próxima. Até.